Todo mundo que gosta de uma boa literatura aí já deve ter ouvido falar em grandes nomes do gênero fantasia. Deve ter ouvido falar em J.R.R. Tolkien, em Robert Howard, em Michael Moorcock, em George Martin e outros. Mas os fãs mesmo desse gênero estão ligados que existe vida além desses básicos do além gênero. Dos medalhões. Exato, existe muita coisa além disso daí. E nós viemos hoje aqui apresentar para vocês algumas dessas obras que uma editora aqui no Brasil, a Dark Side Books, está fazendo um grande trabalho de compilá-las num mesmo selo, né, que é o selo Dark Fantasy. O Dark Fantasy, na verdade, vai um pouco além da fantasia, que é um subgênero, é um gênero dentro do gênero, que pega a fantasia e dá tons de horror para ela. Você vai encontrar, além da fantasia, como a gente conhece, né, de mundos fantásticos, né, e histórias cheias de raças diferentes, etc., você vai encontrar muita violência, bem descritivo, inclusive, temas pesados como estupro, pedofilia, necrofilia e outras coisas. Então é um gênero que mescla essas duas coisas e que cada vez mais vem conquistando fãs ao redor do mundo, porque são boas literaturas. Se bobear, o Game of Thrones até pode se enquadrar no gênero Dark Fantasy, porque ele é pesado pra caramba, também tem bastante violência, é mais adulto. Ele tem um caráter épico, bem épico, que acho que enquadra ele mais dentro da alta fantasia, como um Senhor dos Anéis, do que dentro desse Dark gênero, Fantasy, né? E existem vários subgêneros, não vamos entrar nesse meandro, né? Mas o próprio Espada e Feitiçaria é um subgênero, dentro da fantasia como um todo. Mas hoje a gente vai se concentrar no Dark Fantasy em um oferecimento Dark Side Books, que trouxe esse programa aqui pra vocês. Posso começar? Várias séries bem legais que eles lançaram. O Alexandre vai começar falando desta aqui, ó. Pá! Eu comecei por essa daqui, gente, por dois motivos. Eu fui o tradutor desse livro e eu gostei muito de traduzi-lo. Eu já fiz um vlog sobre Os Senhores dos Dinossauros. O Senhor dos Dinossauros, que é o primeiro livro, vai estar linkado aqui, ó. Nós já falamos dele no canal. E agora saiu o segundo. Sim, Os Cavaleiros dos Dinossauros. O Victor Milan, ele fez um trabalho bem diferentão aqui, Bruno. Ele criou um mundo, é um mundo criado por ele, não é um mundo existente, o mundo se chama Paraíso. Você não sabe direito se ele se passa na Terra ou não. Em outro período, você não sabe, mas é como se fosse um outro universo. O mundo se chama Paraíso, no continente de Nueva Europa. Então, obviamente, todas as raças, as etnias que são citadas no livro, elas vão fazendo uma referência ao nosso continente europeu. E a grande sacada é que a gente está aqui numa tecnologia meio Idade Média, mas há dinossauros. E essa é a brincadeira. O Victor Milan, ele estudou a fundo, mas a fundo mesmo, certeza que ele estudou a fundo tudo quanto é dinossauro que você possa imaginar. Não tem só os básicos, não aparece só um tiranossauro e um brontossauro. Um velociraptor. Aparece um monte de dinossauro diferentão. Uma coisa bacana é que logo depois de eu ter traduzido esse livro, eu viajei para a Europa e eu fui para o Museu de História Natural lá na Inglaterra, onde tem dinossauro a dar com pau. E eu comecei as descrições dos dinossauros estão claras na minha cabeça e eu vi vários deles lá. Eu falei, nossa, olha esse, olha aquele outro. Legal. E foi muito legal. Esse livro aqui, ele tem um protagonista, que é o Caril. Ele é o maior guerreiro da história de Nueva Europa. Ele é um cara extremamente rígido no comportamento dele, um cara que maneja a espada excepcionalmente bem. Ele tem um grande grupo de seguidores, uma irmandade enorme que segue ele. E já no começo do livro acontece uma coisa, uma traição supostamente do próprio Império para com ele, e ele era um seguidor leal do Império. Ele tem uma traição e ele cai em desgraça. Ele é dado como morto. O dinossauro, que é o dinossauro dele, todos os cavaleiros, né, tem dinossauros. Eles cavalgam dinossauros. Eles cavalgam dinossauros. Daí a ideia, é o status dele. Quem não tem status, cavalga bicho normal, cavalo normal. Mas os caras, são os caras fodões mesmo, eles cavalgam dinossauros. O dinossauro dele se desgarra e ele é dado como morto. E ele vai ser um dos personagens principais do livro. O cara que é indiretamente responsável por isso, que também é um cara muito honrado, o Jaume, ele é outro protagonista. E aí você tem ainda o vilão por trás disso tudo, que é o Falk, e a mocinha, que é a Melodia,
Então, esses 4 personagens, o destino deles vai estar interligado ao longo da história, que é uma história cheia, mas cheia de reviravoltas e maravilhosamente bem escrita. As terminologias que ele utiliza no livro, Bruno, os apelidos que eles dão para os dinossauros, que vira e mexe eles utilizam o nome que a gente conhece aqui também, tipo um tiranossauro. Mas às vezes eles utilizam apelidos também. Isso foi uma coisa bacana de se traduzir, de buscar recursos na nossa língua portuguesa, para chegar em um resultado que fosse parecido para eles lá. O livro tem algumas boas ilustrações, ele é bem diagramado, é uma leitura que não é uma leitura tão ágil quanto os livros descartáveis hoje em dia, é uma leitura um pouco mais lenta, bem detalhada, mas que eu particularmente adoro. Eu acho que isso tem que ser um dos recursos desse gênero, porque um dos trabalhos não é só botar a gente em cenas de ação e fazer a gente vibrar conforme lê. É descrever os personagens também, né, cara? Então esse livro faz também. Muito, porque o que eu vou indicar faz pra caramba isso. Eu adoro. E o Senhores dos Dinossauros, ele acaba em um gancho ferrado, assim, que você fala, cara, acabou? E agora? Aí demorou um tempão e saiu os Cavaleiros dos Dinossauros, que supostamente fecha a história. Lógico que ele criou um universo inteiro, construiu muito bem esse universo. Não tem informação se ele está escrevendo, se o Victor Milan está escrevendo mais coisas dentro desse universo, mas a história fecha aqui. Ah, fecha nesses dois. Fecha aqui. Legal. Então, pode ser que continue, pode ser que não. Beleza, minha vez. Eu vou falar dessa série aqui, ó. Ciclo das Trevas. Se você é fã de fantasia e não conhece isso aqui ainda, meu amigo, você está comendo bola. Essa série, cara, ela é tão boa e ela é tão benquista entre os críticos desse tipo de literatura que se você buscar no Google aí, nos sites americanos e tal, por melhores séries de fantasia da atualidade, séries novas de fantasia que você precisa conhecer, esta tem grandes chances de estar em todas as listas que você pesquisar. É mesmo? Aparece pra caramba. O Peter V. Brett já é a primeira série do cara. E ele já emplacou um puta de um best-seller. Já foi traduzido em diversos idiomas, saiu em vários países e por onde sai, coleciona uma base de fãs. É impressionante. Basicamente, é aquela coisa do Cavaleiro do Dinossauro. É a Terra ou não é a Terra? Não sabemos. Mas é fato de que não é o nosso mundo como o conhecemos, sendo ou não Terra. Também tem uma tecnologia Idade Média. Não existe energia elétrica, não existe arma de fogo, tudo arma branca, etc e tal. As cidades têm vários nomes diferentes, tanto que é impresso em determinada página aqui o mapinha do mundo. Os Cavaleiros do Dinossauro também tem, né? Um mapinha para orientar a posição de cada cidade e tal. Só que a grande diferença desse mundo para os demais de fantasia é que este está tomado por demônios, que são chamados de Terraitas. De dia tudo funciona muito bem. Mas chega à noite, quando o último resquício do sol vai embora, começa a brotar demônios das profundezas, ou profundas, como eles chamam no livro. Existem vários tipos de demônio. Demônios de fogo, demônios de terra, demônios de água. No começo aparecem os elementais. Demônios de pedra, inclusive, que são gigantescos. Conforme o livro vai avançando, vão aparecendo os demônios diferentes, mais inteligentes, com poderes mentais, de mimetismo, etc. Mas eles brotam à noite. Brotam à noite e fazem o que, Alexandre? Comem as pessoas, matam mesmo as pessoas. E como é que as pessoas fazem para lutar com esses caras? Elas não fazem, elas não lutam, elas não têm condições... Elas se escondem. Elas se escondem, elas não têm condições de encarar os demônios. Então como elas fazem para se proteger? Existe uma magia que foi passada de geração para geração, é a magia das runas, né? Mas não são runas, não é o termo runas usado no livro, mas só para você entender, são símbolos, né? Que essas pessoas desenham na madeira, na pedra, no chão mesmo, às vezes na terra, entalham em suas casas, e esses símbolos formam uma rede de proteção. São símbolos mágicos que formam um muro invisível que o demônio não consegue entrar. Então se você tem um curral, por exemplo, com seus animais, você coloca postes ao redor, cada poste com um desses símbolos entalhados, e o demônio não vai conseguir passar por aquela rede. O problema é que se der uma tempestade e o poste cair, ou então alguma coisa riscar um símbolo, ou então o próprio símbolo fosse desgastando com o tempo e acabando, o demônio passa. Então vão se enfraquecendo e as pessoas têm que ficar o tempo todo tomando cuidado de refazer aqueles símbolos. Só que, no passado desse mundo, os demônios já vieram uma vez e foram todos derrotados. Porque surgiu um cara que conseguiu fazer mais do que símbolos de proteção. Ele conseguiu fazer símbolos
de ataque, símbolos de cura. Então o demônio atacava a pessoa, ele ia lá e fazia um símbolo, a pessoa curava. Ou então ele desenhava um símbolo numa arma e aquela arma era capaz de ferir o demônio. Se eu tivesse esse mundo, eu ia tatuar os símbolos em mim. Ô, maluco, você vai ver, acontece isso aí. Vai ver. Faz sentido, né? É claro. Essa bironga aí, pô. Claro, então vai ver. Chega aí, demônio. Só que esse cara, ele uniu todos os povos e apresentou, ensinou essa magia para as pessoas, venceu os demônios foram de volta para as profundezas e lá ficaram confinados por muitos anos, por mais de 1000 anos. A ponto de que as pessoas começaram a tratar isso como lendas. Não existe mais demônio. Igual no Game of Thrones, não tem mais dragão. Não existe mais. E essa magia de ataque e tal se perdeu. Um belo dia os demônios voltaram ali. E quando voltaram, os caras precisaram resgatar um jeito de se proteger. E somente as de proteção que sobreviveram, que permaneceram nos registros. Então hoje em dia não tem um cara que sabe fazer isso, entendeu? Só que o barato do livro é que toda essa história que eu acabei de contar para as pessoas não é contado por um narrador e tal. É contado por meio do personagem principal aqui, o Arlen, que mora numa vilazinha lá, e ele vai ver a apresentação de um menestrel, por exemplo. Aí o menestrel começa na apresentação a contar essa história para as crianças mais novas e para nós leitores ao mesmo tempo. Ele começa a ouvir conversas entre mensageiros e o dono da taverna sobre os outros reinos e tal. Então a gente vai conhecendo o mundo. Não é nada didático. Não, assim. Exato. A gente vai conhecendo o mundo através das histórias que ele vai ouvindo dos outros personagens e tal. Inclusive essa história. Aí o Arlen, que é um molequinho, ele se liga, porra, então se já existiu um dia magia capaz de deter esses demônios, é um absurdo. A humanidade fica presa, fica com medo desses caras confinados numa prisão. Ele até fala, quando eu tô do lado de dentro da minha casa e protegido pela magia que impede o demônio de entrar, eu não me sinto protegido, eu me sinto preso. Na verdade eu tinha que estar saindo de lá e o demônio tinha que estar fora daqui. E aí esse Arlen, já com esse espírito de querer conquistar as coisas e tal, conhece o mensageiro. O que acontece, Ale? Como esse pessoal fica tudo preso dentro das casas, quem é que sai para levar correspondência entre uma cidade e outra e tal? Só os caras mais valentes, que tem que varar noites, né, viajando. Não tem carro, como não tem tecnologia, então são noites e noites viajando. Esses caras constroem uns bagulho de corrente e madeira que eles jogam ao redor da carroça assim, e os demônios não passam, os caras ficam presos, tipo, vendo o demônio aqui, ó. Só que o demônio não pega o cara porque tem um muro invisível, aí você tá lá se borrando vendo ele. Então tem esses mensageiros, ele conhece um, e o mensageiro conta essa história pra ele e tal, e ele quer ser um mensageiro também. Ele se sente motivado quando acontece uma tragédia muito forte envolvendo a mãe e o pai dele, né? Ele chega à conclusão de que o pai é um covarde e ele se sente compelido a sair pro mundo. E aí ele sai pro mundo e vai atrás de descobrir como eram feitas aquelas magias de combate. Com o tempo, Ale, ao chegar nesse livro aqui, ele se torna o tal do protegido, o Arlen, isso não é spoiler, tem que ter o tal do protegido, e você vai ter que ver e ler que ponto da história chega, que ele descobre de volta as runas de combate, e aí acontece o que você falou, meu filho, tatua no corpo, vai na porrada com os caras, é dos meus, cara. Entendeu? Tem até uns lances de poder meio super-herói, assim, é bem bacana nesse sentido, assim, porque vai descobrindo vários tipos de símbolos que agem de forma diferente com os demônios. Além do Arlen, igual no Senhor Dinossauro, que você falou que tem 4, né, personagens, aqui também tem uma rede de personagens que a gente vai acompanhando a história. Então em determinado momento o protagonismo sai do Arlen e vai pro Roger. O Roger também é outro personagem que com o tempo ele até desenvolve uma maneira de lidar com os demônios através de instrumentos musicais. Tem também a Lixa, que é uma menina que começa a agir na arte das ervas, de cura e etc. E vão surgindo outros, vai surgindo a Rena, o Jardir, que é um cara que acha que ele é o antigo Salvador reencarnado, ele quer ser o Salvador, se autoproclama o Salvador, e ele vai conhecendo mais desse mundo, inclusive o Oriente e o Ocidente. No segundo livro, a história sai do foco do Arlen e vai pro Jardir, que é esse cara que eu falei que se proclama o Salvador. E o Jardir é um cara do Oriente, que é esse povo meio árabe aqui, ó, que é completamente diferente do Ocidente. Enquanto o Ocidente se esconde, o povo árabe tem as manhas de lutar com os caras. Eles fazem uma série de estratégias para prender os demônios no lugar e sair matando os caras. Então tem uma diferença muito grande e vai acontecer uma briga entre Oriente e Ocidente. Além do Jardir tem a Nevera, tem vários personagens que são muito bem retratados aqui. E o mais barato de tudo, todos são mostrados da infância até a fase adulta. É o que eu te falei, ele descreve bem os personagens e com isso, consequentemente, o mundo. Por isso é um livro muito descritivo, só que ao mesmo tempo prende muita atenção. Obviamente, como todo livro de fantasia, inclusive Game of Thrones, tem bastante barriga, né? Tem momentos que você fala, eu não queria estar vendo muito isso, queria estar mais vendo o Arlen, né?
Mas você supera isso rapidinho e vai uma página atrás da outra rapidão. São, por enquanto, 3 livros, tá? O primeiro é o Protegido, o segundo é a Lança do Deserto e o terceiro aqui é a Guerra da Luz. Esse é muito recente e já mostra bem a treta entre o Arlen e o outro cara aqui, o Jardir, que eu falei pra você, que eles começam a dar conflito entre eles. Não acaba no terceiro, tá, galera? Aliás, o terceiro tem um cliffhanger, um gancho que, mano do céu. O primeiro não tem muito, você até fica, caraca, já acabou? Queria mais, né? Mas o terceiro tem aquele cliffhanger e agora a gente tem que esperar a Darkseid lançar o 4º livro e lançar o 5º livro. Já saíram 5 lá fora, entendeu? E eu acho que não terminou no 5, acho que ainda vai ter um 6º livro, se não me engano. E aquilo que eu falei, conforme vai avançando, mais legal vai ficando as lutas com os demônios. Se no começo eles só se protegiam, no futuro vai tendo guerras e guerras com o demônio, até que vai chegar uma hora que a humanidade inteira vai se juntar para dar um jeito de botar eles de volta para as profundezas. Que série, meus amigos, Ciclo das Trevas. Vai de cara nos 3 livros que eu te garanto que você não vai arrepender. E a gente sai dessa série e vai para uma trilogia. Sim, uma trilogia consagradíssima também do Mark Lawrence, a trilogia dos espinhos, que começa aqui, ó, com o Prince of Thorns. Essa é aquele mesmo caso do Ciclo das Trevas, listado em 9 de 10 listas de livros que você precisa conhecer de fantasia, sim, né, de clássicos modernos. O Mark Lawrence, se eu não me engano, foi o romance de estreia dele também. Ah, igual o Peter V. Peter. É. E extremamente aclamado, como você falou. Eu cheguei a fazer um vlog também há um tempo atrás. Porque quando eu li, na época eu só tinha lido o primeiro, e o próprio Mark Lawrence, de algum modo, ele compartilhou meu blog, foi. Pôs o Facebook e falou assim, Vin Diesel brasileiro, Vin Diesel brasileiro, comentando meus livros. Você te lembra disso? Eu lembro, eu vi o pessoal, fã do Pipoca, foi nos comentários, se não me engano, engraçado. E falou, você viu que o Mark Lawrence divulgou teu vídeo? Eu falei, não vi, aí eu fui atrás e achei. Bom, o que acontece aqui? Tal qual a gente está falando dos Senhor dos Dinossauros e do Ciclo das Trevas, é um mundo diferente que, a princípio aqui, até parece que é a nossa terra medieval. Tem citações bíblicas, tem citações de filósofos, de Shakespeare, e você acha que é, só que não. Começa a entrar... tem até citações de Shakespeare? Tem citações de várias pessoas conhecidas que vai indicar que tá no nosso mundo. Tá no nosso mundo. Só que deu alguma merda e tá diferente. Talvez uma realidade alternativa, mas logo você percebe que não é um mundo medieval. Eles começam a citar algumas coisas, como os construtores, que são fundamentais para a trama. E aí o leitor atento logo percebe que você não tá no mundo medieval, você tá no mundo pós-apocalíptico. Puta merda! E claro que há elementos da antiguidade sendo tratado, muitas vezes de uma forma infiel ao que nós conhecíamos, porque passou-se muito tempo, tem umas sacadas legais. Então tem uma deturpação de conceitos religiosos, e você entende que o império onde eles moram, o império está totalmente decadente, o império foi construído por esses tais de construtores, e o personagem principal é o Jorg Uncraft. E Uncraft é o Império, né? Ele é o príncipe, ele vai ser o herdeiro, e ele sofre um atentado. Quando criança ainda, a mãe dele e o irmão sofrem um atentado. Tá uma noite de tempestade, tem uma carruagem assim, eles são atacados. Aí, num lampejo de lucidez, um fiel, um empregado deles, que estava protegendo eles, tira ele, joga ele da carruagem, ele cai, assim, rolando um barranco, se estatela num monte de espinhos, se arrebenta inteiro nos espinhos, ele não consegue sair de lá, é criança, né? Tá se rasgando inteiro nos espinhos, e ele olha para o alto, tá a tempestade rolando, e ele vê a mãe dele sendo brutalmente violentada e morta, e o irmão também. E ele é o único que sobrevive desse atentado. Alguns anos depois, se não me engano 4 ou 5 anos depois, no primeiro livro, é a luta dele para começar a reunir uma irmandade, um exército, para derrubar o governo provisório. As pessoas fizeram isso com ele. Então o livro é basicamente uma trajetória de vingança. E brutalíssima, muito brutal, Bruno. É o tal Dark Fantasy que a gente falou. Você lembra quando a gente falou, por exemplo, sobre o Eric, que a gente falava que ele é um personagem de moral duvidosa? Sim. Que você fala, porra, a moralidade dele, a ética dele é extremamente questionável, a ponto dele ser um anti-herói mesmo. O Prince of Thorns, o Jorg, ele é muito pior, cara. Ele é pior do que o Eric. E tem horas que ele é um personagem que, sem sombra de dúvida,
Ou você o ama ou você o odeia. Não tem meio termo. Você fala, cara, que cretino é esse cara? Caraca! Se você é um cara que acredita que herói tem que ser tipo Superman, tem que ter uma moralidade inabalável, ou você pode até ser um personagem como Batman, que fica caminhando na linha tênue, mas ainda é um herói, você torce o nariz pro cara. Você fala, meu, ele é tipo justiceiro, saca? A moralidade dele é muito duvidosa. Ele fala coisas, ele faz coisas que você diz, não é possível que esse cara tá fazendo isso. Mas ao mesmo tempo você fala assim, mas ao mesmo tempo é massa pra caramba. Não, massa pra caramba. Massa, caraca, que cara porque foda. O livro, ele o Walter White, né? Walter White, total, exato. Tipo de personagem. Se você curte um anti-herói, ele é o cara pra você. Do Prince of Thorns, emenda no... Esse você não traduziu, não? Não traduzi, só li. Do Prince of Thorns, emenda no King of Thorns. Você vê que do primeiro pro segundo livro já tem um aumento substancial de páginas. Isso é algo típico nessas séries, né, cara? Impressionante. Primeiro... O Game of Thrones vai aumentando. Esse daqui também. E o das Trevas, aí vocês viram, né? Também. Que bitolo que vai vira. Crescendo os bitolos. E aí fecha, do King of Thorns, fecha no Emperor of Thorns. Livro excepcionalmente bem escrito, Bruno. E aí dá pra você ver aqui a coroação dele na capa. É o Bjorn aí. Bjorn é o nome dele? Como é que é o nome dele? Jorg. Jorg. Não sei como se falaria isso. Jorg. Aqui é ele ainda. E o Mark Lawrence, ele, embora seja uma história que é coesa, né? Como eu disse, esse mundo dele é muito maravilhoso. E teve um spin-off que saiu recentemente, a gente acabou de receber. Ah, sim, aqui ó. Tá até lacrado, gente. A Guerra da Rainha Vermelha. Esse é o livro 2, hein? Tem o livro 1 ainda da Guerra da Rainha Vermelha. Então, a gente recebeu isso daí da Darkseid. Eu não tive chance de ler esse spin-off da Trilogia dos Espinhos. Mas o Mark Lawrence é muito bom e eu pretendo ler tudo dele. Então já fica aí a dica para vocês pegarem na Black Friday a trilogia original e os livros da Rainha Vermelha. O legal é que o Mark Lawrence ele é tão bem falado na internet que depois que você fez o seu vídeo, inclusive, eu queria muito comprar esse livro. Só que o Prince of Thorns eu não achava de nenhum, velho. E o pior é que ele chegou a ser relançado numa época que eu não tava podendo comprar. E ele esgotou de novo, entendeu? E aí você achava o Emperor of Thorns, mas achava o King e o Prince. Aí a Darkseid, pra sanar esse problema, fez isso aqui, ó. Ó, isso que eu tenho aqui na minha mão é uma caixa. A caixa não é vendida junto, tá, pessoal? É só pra divulgação. E olha só, eles mandaram aqui pra gente, e aí abrindo, opa, tem até o símbolo do selo deles aqui, olha que legal, ó. É a caveirinha coroada aqui no Fantasia Dark. E dentro tem o quê? Um ônibus. Exatamente. Olha aí, é a trilogia reunida num único volume. E que volume, meus queridos, olha isso. Essa capa aqui tem baixo relevo, né? Tem baixo relevo e alto relevo aqui no símbolo dos espinhos. O papel aqui do lado é em tons dourados. Como se fosse um tomo, né? É como se fosse um tomo, exatamente. Olha, vem até, eu ainda não abri porque eu queria mostrar pra vocês o efeito de lacrado que eles fizeram, imitando os selos medievais, inclusive, num capricho extraordinário. A caixa que eles mandaram é aveludada. Tem até uma coroa de espinhos aqui no canto. Não é aveludada, mas é um tecido. É um tecido, então uma coroa, não é uma coroa de espinhos, mas é um pedaço de espinho aqui no canto. E isso é uma tônica nos livros da Darkseid, né? O capricho gráfico deles, todos têm detalhes envernizados ou dourado, capa estilo soft touch, papel de qualidade, bem bacana nesse sentido. Além desses títulos, um dos mais recentes desse selo de fantasia deles é esse daqui, ó, né? Que é o Abominação. Esse livro a gente ainda não pôde ler, mas é no mesmo capricho. E esse é coisa de louco, galera. É ensanguentado em cima e na parte de baixo aqui, ó, tem respingo de sangue. Eu ganhei um livro, você também ganhou um livro. Sim. Aí eu peguei o livro do Ale Labão e não era igual. O sangue era diferente. Eu falei, caraca, isso aqui não é impresso, velho. É borrifado. É borrifado. Muito louco. Cada sangue de cada edição é diferente uma da outra, velho. Muito massa o capricho dos caras, velho. E isso daqui, minha gente, ó, vê se não dá vontade de ler só por causa da sinopse, que é tudo que eu sei desse livro aqui, basicamente, é que ele é muito bem falado, igual a todos os outros aqui. A Darkseid só lança livros extremamente consagrados e pedidos pelo público brasileiro. A única coisa que eu sei é isso e a sinopse, que é o seguinte: o rei Alfredo, sabe, o rei Alfredo que lutou contra os vikings lá atrás, até molequinho na série Vikings e tal, ele é o último dos reis a lutar com os vikings e tal, e um dos sacerdotes dele, então se passa na Terra, né, só que tem ares
fantasiosos por causa de magia. Um dos sacerdotes dele, para se proteger das invasões dos nortenhos, descobre umas magias que erguem muros de proteção. Se não me engano é isso, são magias de proteção. Só que ao mexer com esse tipo de magia, eles liberam mais do que proteção. Liberam o quê? Monstros. Monstros no estilo de quê? HP Lovecraft. Então, meu filho, isso aqui é Viking com Lovecraft, com o monge Lovecraft da parada. E aí o que acontece? As invasões dos vikings se torna o menor dos problemas perante a isso que acontece com o mundo deles. Você sabe que eu tô lembrando, o Jesus falou bastante desse livro pra gente no programa, Foi, né? Quando a gente viu esse livro aqui pela primeira vez, que a gente até fez um unboxing dele aqui, que veio num kit bem legal, sim, semelhante a esse, numa caixinha de Esse livro metal. entrou na minha fila e continua lá de leitura. É, então você pode saber um pouquinho mais na visita que o Jesus fez aqui na casa do Danielzinho, aqui no nosso estúdio. Tá nos cards aí pra vocês. Mas fala sério, se não é legal pra caramba. Pô, da hora. Então aí é o reino de Wessex, né? Aquele mesmo da série Vikings que você já deve conhecer e tá habituado, se ferrando com vikings e com monstros gigantes. Mas de louco, né? Que baita selo legal esse da Dark Side, né? De trazer esses livros de fantasia e uni-los todos sobre o mesmo guarda-chuva, dessa maneira tão caprichada, né? E todos no mesmo tamanho, se você põe numa prateleira forma um padrãozinho e tal. Um capricho sem igual. São séries que fãs de fantasia e de terror vão adorar e que precisa ser divulgado, precisa ser conhecido mesmo, para ir pra frente, inclusive, né? O Ciclo das Trevas lá, por exemplo. Se eu não ler o quarto e o quinto volume, eu vou ficar louco. Então tem que vender, tem que sair isso aí, entendeu? Então corre atrás que vocês não vão se arrepender. Gostou desse vídeo? Gostou? Certeza, né, Ale? Ah, cara, vídeo logo desse falando de livro, que é um tema muito pedido aqui no canal. E a gente adora. Não tem como não curtir. Então deixa seu like, compartilha aí com a galera que curte esse tipo de livro. Falou, ó, se queria comprar, ó, tava em dúvida? Tá aí, ó, vê os caras do Pipoca aqui falando. Que aí você ajuda pra caramba o canal, beleza? E compra pelos links que estão na nossa descrição. Todos esses livros estão linkados aí, tá bom? Inclusive esse aqui, ó. Você já não compra do Ale, não. Compra esse daqui que você vai ganhar mais, tá bom? Vai na fé e é nóis! Um abraço, tchau. Até mais!